a Tânia, com esse grupo de irmãos que está aqui, irmãos e irmãs, de jovens, e o pessoal do, como é que chama lá? Seguidores, virá para ajudar aqui. Então, Tânia está conversando também lá. E aí, Tânia vai chamar se precisar de você, porque senão fica os pais aqui, aquela confusão. Vai ser tudo organizadinho, tá bem? Nós temos um mês aí para a gente se organizar. Então esse tempo agora a Tânia vai reunir com esse pessoal. Então eu gostaria de chamá-los aqui para Deus dar discernimento, porque a gente acredita que esse tempo será importante. Vem cá, vamos orar. Patrícia, pode. Aliás, Patrícia tem que fazer aqueles negócios com os homens também, né, gente? Viu? Lá no parque da cidade, com os homens, tempo de relaxamento, né? Ia ser bonito. Vem, Tânia, cadê o seu povo? Você adapta para os homens, tá bem? Não pode olhar o pé. Não, por favor. Não sai correndo. É bom também. Vem cá, gente, vamos orar por eles? Levanta sua mão aí. Vem cá, João. Eu sei que você já ficou de pé. Para vir aqui. Ora aqui por eles. Nós acreditamos na importância do cuidado dos nossos filhos, amém? Amém, Jesus. Pai, nós temos visto a importância das crianças servirem a Ti, Pai. Pai, elas são o futuro da Tua igreja. Acreditamos que essa geração vai ver o Senhor voltar, Jesus. Nós pedimos a Tua graça sobre essas irmãs, Senhor, que têm dedicado esse tempo para cuidar dos nossos filhos. Que o Teu Espírito Santo, Pai, que a graça do Senhor as envolva, Pai, com sabedoria e discernimento, Pai, para buscar em Ti aquilo que o Senhor tem para as crianças, Pai. Nós pedimos a Tua graça, unge elas, Pai, com sabedoria e graça vindo do Teu trono, Pai, para ministrar as crianças, Pai. Dá graças para os responsáveis, Senhor, conduz todas as coisas nesse dia, para que seja um dia onde o Teu Espírito Santo se manifeste, Pai. Oramos a Ti no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Tá bem. Podem ir lá e gastem bem esse tempo, né? Com relação às crianças, nós vamos ter então dia 13 um trabalho aqui no período da manhã, e depois em novembro eles vão ter um encontro, tá certo? Com o Daílson, com a Melissa. Então vamos estar orando esse tempo, né, pelos nossos filhos. E é muito importante que você, pai, esteja ligado aí com o que está acontecendo, né, para a gente poder ajudar você na sua casa a cuidar do seu filho, a cuidar do seu menino, tá bem? Amém? Muito bem. Pensamos hoje, estava conversando com Cindy, tinha algumas coisas do coração, mas ela me convenceu, através do Espírito Santo, a falar um pouco sobre o tema que nós temos falado nesses últimos dias nas casas. Sobre o que vocês estão falando nas casas? Está muito baixo. Isso, sobre discipulado. E eu queria falar um pouquinho sobre o discipulado, sobre o que nós cremos como discipulado. E eu vou tentar assim, com muito esforço, trazer a criança. Tá bom, pessoal? Meninada? Boca aberta. Já vi que não tô atingindo aquele objetivo. Bom, vamos ver se eu consigo. Bom, falar sobre discipulado. O que você acha que é o discipulado? O que você já aprendeu do discipulado? Mas, por favor, cada hora porque senão a gente não entende. Então, o Gilberto aprendeu que não é hierarquia. Tá bom? O que é então? Relacionamento. Luan falou. Sem olhar, eu já conheço a voz dos cabras, tá vendo? Mulher que tudo, gente. Olha,
Vou dizer algumas coisas sobre discipulado. Vocês já estão estudando sobre isso, tá? Significa aprender de Jesus e se tornar mais parecido ou se tornar como Ele. Todo cristão, obrigado, meus. Aí, gente, o cara me aguenta já a semana inteira eu falando de carro com ele agora. Vamos voltar aqui. Todo cristão é chamado a ser discípulo e a fazer discípulo. Significa levar a Jesus às pessoas, ser discípulo de Jesus e levar as pessoas a serem iguais a Ele. Não basta acreditar, a nossa vida deve ser toda dedicada, não é só uma questão de entendimento aqui, mas a questão de prática. Então o discipulado é um processo com o objetivo de ajudar as pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Então veja bem, moçadinha, tem que lembrar que tem que falar para eles. Fala assim, presta atenção aí, você deve falar na sua casa, ou já deve ter ouvido falar. O Gustavo é seu pai, né? É o Gustavo? E quem que é sua mãe? Como é que ela chama? Débora. Então tá lá Gustavo e Débora conversando, seus pais lá. Aí ele fala assim: puxa, o Luan é discípulo de Rodrigo Campanhã. Cadê o Rodrigo Campanhã? Estava aqui. Está aqui. É porque não está com as crianças aí, então fica perdido. Já ouviu? Não sei se você já ouviu isso, mas você deve ter ouvido falar assim: o fulano é discípulo do outro, né? Temos costume de dizer isso. A gente não diz outra palavra porque é a palavra que está na Bíblia. Entendeu, Sara? Então, quando você fala assim, o seu pai fala assim: nós somos discípulos lá de Alexandre e de Cindy. O que parece na cabeça assim, sabe? Parece que aí você lê lá, Jesus. Então, meu pai e minha mãe ficam andando atrás de Alexandre e de Cindy. Aí um dia vai Alexandre e Cindy andando, eles vão com aquelas roupas brancas, coisas assim, né? Porque na realidade, quando a gente fala de discipulado, a gente lê lá Jesus discipulando, né? Vê outras pessoas, mas o que é forte é Jesus discipulando. Mas o que é o discipulado? Olha que coisa. Então fica parecendo assim, quando você, nesse jeito que eu falei, fica parecendo que aquela pessoa que seu pai está andando junto, Gustavo e a Débora estão andando lá como discipulado do Alexandre, parece que Alexandre é o bambambam, não é? E aí todo mundo vai seguindo aquela pessoa. Aí o Luan, olha que beleza, o Rodrigo é o bambambam. Mas sabe o que é o discipulado? O Rodrigo ensina o Luan a ser igual a Jesus. Então o Luan não é discípulo de Rodrigo, o Luan é discípulo de Jesus, e Rodrigo tem a responsabilidade de mostrar como Jesus é para o Luan. Isso é o discipulado. Então andar com alguém, e nós chamamos discípulos porque a Bíblia fala discípulo, não tem outro nome. Andar com alguém não é você ser o maior, é você ser responsável por aquele outra pessoa. Então já dá para você fazer isso com alguém? Como é que chama lá o filho da Cíntia? Caleb. Dá para você ensinar Jesus para um amigo seu? Dá para você ensinar? Pronto, isso é discipulado. Entendeu? Acabou, gente, valeu, vamos embora. Isso é discipulado, é andar com alguém. Então chega um amigo seu e fala assim: poxa, você é legal, você não briga, eu nunca te vi xingando ninguém, nunca te vi, sei lá, matando a aula. Você tem um jeito diferente, você obedece seu pai e sua mãe.
É assim, né? O que você tem de diferente? Eu quero ver o que você tem de diferente. Aí você vai falar assim: eu tenho dentro de mim uma pessoa chamada Jesus Cristo, e Ele me faz ser assim. Ah, é? Como é que é então? Aí você fala: vamos cá, vamos jogar bola? Vamos. Viu? E Jesus? Vamos comer alguma coisa? Ah, e Jesus? Ah, Jesus é legal, Jesus é isso. Isso é discipulado. Então a gente cria uma confusão. O Luan chegou para o Rodrigo e falou assim: Rodrigo, você tem 63 filhos, eu quero chegar lá. Estou profetizando. Filhos espirituais também. Você tem a penca de filho, rapaz. Mas como é que você consegue viver lá dentro da sua casa em harmonia? E é verdade, viu, gente? Aliás, a Thalita, sabe sim, Jesus, a Thalita não veio hoje porque um começou com H1N1, foi passando para o outro, né? Então está todo mundo lá meio gripadinho lá. Meio gripadinho não, está todo mundo meio forte, né? Uns já estão saindo, por isso que ela não veio. Então o Luan falou assim: tem alguma coisa diferente nesse cara, quero colar nele, não é não? Certo ou não? Não, não, Lucas? Então alguém lá da sua escola, Lucas, fala assim: tem alguma coisa diferente, não, Lucas? É. E nós vamos falar. Então nós vamos andar com pessoas, a ensinar as pessoas a ser como Jesus. E isso é o discipulado. Certo, Sara? Certo aí, Como é que é? Obrigado, gente. Só queria saber se vocês estavam atentos. Isso é discipulado, tá bom? Agora, ser discípulo de alguém é uma responsabilidade muito importante para esse camarada que está querendo chamar de discipulador. Então eu ando com o Anderson. O Anderson é o meu discipulador. O Anderson é o maiorão? Não, o Anderson é aquela pessoa que vai buscar. Então o Anderson tem uma responsabilidade sobre mim. Ele não vai andar displicentemente. Ontem os meninos estiveram juntos lá na casa do Dani, né? Foi isso? Aí João leva uma palavra. Cadê o João? Tá aí? Cadê o outro João? Ah, tá aí, ó. Escondido, hein? Aí leva a palavra. Aí chega em casa, o João meu, tanto João nesse lugar, né? O João meu recebe uma tentação, o olho, vai ver alguma coisa. Aí ele fala assim: puxa vida, não vou fazer isso, porque eu tive ministrando lá sobre a vida do João, sobre um assunto, e se eu caio aqui, eu abro brecha para ele. Você entende? Então nós vamos criando uma responsabilidade, não de que eu sou bom, mas porque eu preciso me santificar, me guardar por causa dele. Jesus se santificava por causa dos outros. Bom, se Jesus precisava se santificar, Moisés não precisa ou não? Precisa. Nós precisamos nos santificar. Muito bem. Então o discipulado não é um negócio assim do mais santo para o menos santo. É de quem conhece Jesus para quem não conhece. E qual que é o objetivo do discipulado? Nós vamos falar aqui algumas coisas. Mas qual é o objetivo do discipulado? Ensinar outra pessoa a fazer isso. Então vai chegar uma hora que você vai lá assim, sabe o negócio da tampar a panela? Faz os grupinhos. Eu falei para A, para B e para C. Não cabe mais. A panela acabou, fechou a tampa. Aí ficamos nesse grupo. Aí a gente entra tal do grupo caseiro, que é o grupo que ninguém entra, que ninguém sai, graças a Deus, né? Mas ninguém. Nós precisamos de avançar. É bom chegar nessa parte de termos os nossos grupos, é importante, mas é importante que eu continue a falar de Jesus para as pessoas, porque Jesus está aí batendo a porta de todo mundo, e você vai ser a ferramenta para Jesus falar. Aí eu estou lá, eu, Gustavo, Rodrigo e Renato, por exemplo, falando, eu estou ali ensinando, e esses caras já estão velhos, já aprenderam tudo. Está na hora de quê? Eles falarem.
Aí eles falam, ganham mais X pessoas, e vai enchendo a terra. Só que pode chegar uma hora que eu pare de falar de Jesus, porque eu já estou com os 3. Aí coisa estranha, né? Mas eu tenho que continuar falando de Jesus. Você entende? E aí Jesus vem para minha casa já está cheia. Aí eu falo assim: ô Gustavão, vou apresentar o Alan e a Letícia para vocês. Faz de conta que vocês não são crentes. Aí trago o Alan e a Letícia para a casa dele, que só tem 2. Eu já ensinei a ele. Aí ele vai começar a ajudar o Alan e a Letícia. Na realidade, o Alan e a Letícia, nós vamos levar alguém para sua casa, tá? Você já precisa ensinar Jesus. Você está entendendo discipulado? Como é que vai caminhando? Muito bem. Mas agora não sei para onde que eu vou. Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, fazer discípulo não é opção. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Aprende já desde cedo. Vocês já podem fazer discípulos. Vocês já podem ter discípulos. Correto? Porque vocês podem ensinar Jesus. Correto? Já fechamos isso? Agora, vocês podem, é o certo eu falar? Não. Vocês precisam fazer, porque Jesus, veja bem, você pode roubar? Pode roubar, mas tá certo? Não. Você está casado, você vai arrumar outra mulher? Não. Por que não pode fazer essas coisas? Está errado. Exatamente. É uma decisão errada, né? Cabeção. Ainda mais com a mulher, sua mãe bonita desse jeito, né? Mas uma cabeça grande já tem lá. Mas torce para o Fortaleza. O que você quer? Vasco? Mudar de time pode, tá? Agora veja, eu posso não fazer discípulo? Não, porque é um mandamento. Jesus mandou. Sabia? Vocês duas? Ó, 2 bonitinhas. Por que não coloca a terceira? Uma colega da escola, a 4ª, a 5ª. Sabe por quê? Jesus mandou a gente fazer discípulo. Então a gente segue algumas coisas muito certinho, mas outras coisas a gente não segue. Vou falar um pouco com essa galera de cá aqui, que eu estou falando muito para vocês. Não, Josi? A gente segue não fazer isso, não fazer aquilo, não posso roubar, não posso fazer aquilo, mas não fazer discípulo não é opção. Não falar de Jesus não é opção. Fala aí, João, esqueci de você, né? Na verdade, o nosso poder de influência, a gente pode até estar fazendo discípulo o tempo todo, mas não de Jesus. Exato. Tem isso mesmo. Sim, tem aqui um texto, está aqui para frente sobre isso, eu ia falar. Então, fazer discípulo, nós temos que ensinar direitinho. Porque nós podemos ensinar coisa errada, e as pessoas estão seguindo coisa errada aí, então. Muito bem. Agora, vamos pular aqui para chamar a atenção para os meninos aqui. Seguir Jesus significa que a gente pode ter muita guerra, muita luta. O Samuel hoje, sabiam, ao sair de casa, exatamente, estava andando de moto, menino lá, daquele tamanho, e chegando em casa a moto pegou fogo. Quase teve um negócio complicado, mais complicado. Isso significa que no dia a dia nós vamos ter muitas lutas. Eu trouxe um exemplo aqui de alguns que, sabe por quê? Porque a gente fala assim, vem para Jesus. Tem um pessoal pregando aí, quando você for fazer discípulo, cuidado com o que você vai pregar, porque tem pessoas falando assim, vem para Jesus porque vai ser legal, ele vai melhorar as suas notas, ele vai te fazer passar na escola, parece que você vai ganhar dinheiro.
você vai ficar rico, vem que Jesus vai te dar prosperidade. Aí começa a ter luta, começa a ter prova e fala: que Jesus é esse? Então eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar junto sobre esses discípulos que decidiram andar com Jesus. Um deles é a história de Daniel. Isso aí. Daniel, conhece a história de Daniel? Interessante, porque Daniel fala lá que ele era, olha que interessante, ele era perfeito. Em Daniel 1, fala assim, versículo 4: quando Nabucodonosor tinha um reino lá, né? Aí o outro reino foi lá e ganhou aquele reino, e ele falou assim: vamos trazer para cá, olha a característica, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência. Aí ó, é o Caleb e o, quem mais tem ali? Aqui, calma, como é que chama o seu irmão? Eu daqui não escuto nada. O Nicolas. Aí o outro ali, olha que bonito. Quem que é esse aqui? Pietro. Você também, João, Rodrigo, está ensinando bem mesmo. Então, tem esses meninos. Olha aqui esse aqui. Como é que chama? Brian. Daqui eu não escuto nada. Brian. Só com esse nome você já ganhou. Tem mais gente bonita, esse menino bonito aí? Eu, né? Olha aqui que característica: houvesse sem defeito, boa aparência. Aí, João, aí, bonitão, instruídos em toda sabedoria. Veja, não eram os menininhos que não estudavam, viu, gente? Eram meninos que estudavam, porque eles estavam instruídos, doutos em ciência, entendidos no conhecimento. Então eram jovens. Eu estou falando isso com o João, cara, quer falar de Jesus? Beleza, cara, mas tu tem que estudar, você tem que fazer uma boa faculdade, abrir ferramenta para sua vida. É dureza essa época? É. Fazer vestibular é dureza? É. Mas olha quem está chamando, quem o Senhor está chamando. Habilidade para assistir no palácio do rei. Então, foram 4 amigos. Vou falar sobre esses 4 amigos. Foram chamados e eles se decidiram. Vocês conhecem a história de Daniel ou não? Já ouviram? Então vou pular outra história. Ou não, posso contar essa? Posso? Então tá. Mas eles tiveram que ser firmes. Você me ajuda aí, Renato? Como é que é? O João vai estar aí. Eu vou colocar uma história primeiro. Já começou, João. Não tem nada de sonoplastia, nem é sono nem plástico, é bem ágil, rapaz. Espera um pouquinho. Primeiro eu vou colocar a história dos amigos de Daniel. Presta atenção. Agora pode. Os amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez um decreto real e sem revogação numa província de Babilônia, onde o arauto leu o decreto do rei para o povo, dizendo que quando tocassem toda sorte de instrumentos, como a trombeta, a harpa, a sambuca, entre outros, ao ouvir a música, todos deveriam se prostrar diante da estátua. Quem não obedecesse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Todos os povos se prostraram diante da estátua. Mesaque, Sadraque e Abednego se mantiveram firmes e não se ajoelharam diante da imagem, e os outros ficaram furiosos. Eles foram levados perante o rei, e Nabucodonosor deu uma segunda chance para eles se ajoelharem. Todos se ajoelharam ao ouvir a música novamente, mas Mesaque, Sadraque e Abednego se mantiveram firmes e não se ajoelharam. Nabucodonosor ficou tão furioso que mandou amarrá-los e aumentar 7 vezes mais o fogo da fornalha. Eles foram lançados no fogo pelos soldados, mas a fornalha estava tão quente que a chama daquele lugar mataram os mesmos soldados. E dali, Nabucodonosor percebeu algo estranho, pois havia 4 homens no fogo, e o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho dos deuses.
Eles estavam soltos passeando no fogo e nada tinha lhes acontecido. Nabucodonosor queria saber quem era aquele quarto homem e como eles ainda estavam vivos. O rei se aproximou do fogo e o chamou para sair da fornalha. Mesaque, Sadraque e Abednego saíram totalmente salvos, sem qualquer cheiro de fumaça. Através daquela fornalha, Nabucodonosor conheceu o poder de Deus. Louvou o Senhor pelo seu poder de livrar. E fez o rei um decreto dizendo: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam derrubadas, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Olha, viu só? Então eles eram discípulos de Jesus e falavam como Jesus. Eram discípulos de Jesus porque Jesus não tinha nascido ainda, né? Mas eram discípulos da palavra, daquilo que estava na palavra, e seguiam ao Senhor e decidiram se manter. Fala. Se você olhar por esse, já vem você me dar pegadinha, né? Que Jesus é eterno, parará. Vocês são espertos pra caramba, né? É verdade, mas na história Jesus ainda não tinha nascido, estava lá no céu. Então eles eram discípulos de Jesus, né? Tá bom, concordo. Muito bem, então veja, o Samuel hoje experimentou um pouquinho de fogo, mas esses aí entraram dentro da fornalha. Eu quero te perguntar, quantos estão se sentindo dentro da fornalha hoje? Pois é. Ser discípulo de Jesus te leva às vezes à fornalha, te leva a sentir um calorzinho. Você acha que, me responde aqui, tem um Murilão ali, não viu o Murilo? Não, Murilo, tá bom? Estou falando só com os meninos, depois vou falar com as meninas, hein? Você imagina, você teria medo, Murilo, de entrar naquela fornalha lá cheia de fogo? Não? Então você tá bom, tá preparado. Eu teria. E de vez em quando a gente tem medo de entrar nos lugares aí, porque fala assim, lá não tá dando para mim não. Mas seja na fornalha, seja fora da fornalha, o Senhor é contigo, amém? Então o sucesso para muitos aí, quando você for pregar de Jesus, o sucesso para muitos pode ser eu ter uma boa casa, um bom trabalho, mas nem sempre vai chegar lá. Lembra da palavra de domingo, o último domingo de Deide? Do processo, do caminho. Você chegou no processo, meu amigo, você chegou já, você já está na eternidade. Aceitou Jesus, você já está na eternidade. E o processo vai te levando. Aí depois tem a história do próprio Daniel. O Daniel, para onde Daniel foi? Agora as meninas. Fala aí, quem é essa menina bonita aqui, ó? Mel? Beleza, Mel. Quem mais? Tem um outro rapaz ali que eu não vi. Quem mais? Quem tem as meninas aqui bonitas? Tem a Sara e a Ju que eu já... é a Alice, que eu não tinha visto ainda. Tá aí. Alice, não pegou fogo não? Tá tudo bem, né? Tá bom. O que Daniel... Aonde Daniel foi? Exatamente, no celular dos leões. Vamos ver como é que foi Daniel. Põe aí, João, ajuda a gente aí. Olha aqui, pessoal. Era uma vez, há muito tempo, em uma terra distante, vivia um jovem chamado Daniel. Ele era um menino especial, cheio de sabedoria e fé em Deus. Daniel vivia em um tempo difícil, quando muitas pessoas haviam se afastado de Deus. Mas ele estava determinado a manter sua fé forte, não importasse o que acontecesse. Um dia, Daniel e seus amigos foram levados para uma terra estrangeira chamada Babilônia. Lá, foram ensinados a seguir os costumes e tradições dos babilônios, mas Daniel não abandonou sua fé em Deus.
Daniel era muito inteligente e logo chamou a atenção do rei Nabucodonosor. O rei o escolheu para ser um dos seus conselheiros por causa da sua sabedoria e discernimento. No entanto, alguns dos outros conselheiros ficaram com inveja de Daniel e planejaram um plano malvado contra ele. Certo dia, o rei Nabucodonosor, que governava o país, foi convencido a fazer um decreto muito estranho. Ele disse que durante 30 dias ninguém poderia orar para nenhum outro Deus, exceto para ele, o rei. Imagine só, isso deixou todo mundo assustado. Mas Daniel não ficou com medo. Ele sabia que não podia deixar de orar para o seu Deus, mesmo que o rei tivesse feito esse decreto esquisito. Daniel continuou orando todos os dias, como sempre fez. Os amigos de Daniel, que também eram conselheiros do rei, ficaram com inveja dele. Eles queriam se livrar de Daniel de qualquer jeito. Então, eles foram até o rei e disseram que Daniel estava desobedecendo ao decreto real. O rei ficou muito triste, pois gostava de Daniel, mas ele não podia mudar a lei que havia decretado. Assim, Daniel foi lançado na cova dos leões como castigo pela sua fé. Mas aqui vem a parte incrível da história. Deus enviou um anjo para proteger Daniel na cova. Os leões não o machucaram. Eles ficaram ao lado de Daniel, tranquilinhos, enquanto ele passava a noite lá. Na manhã seguinte, o rei foi correndo até a cova e ficou maravilhado ao ver Daniel são e salvo. Ele viu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus vivo. Então, o rei mudou as regras. Agora, todos no reino deveriam adorar o Deus de Daniel, pois ele era o Deus mais poderoso de todos. O rei reconheceu o poder de Deus e emitiu um novo decreto, ordenando que todos em seu reino adorassem o Deus de Daniel, pois ele era o único e verdadeiro Deus vivo. Daniel continuou a servir a Deus com coragem e fé pelo resto de sua vida, e Deus o abençoou ricamente por sua fidelidade. Essa parte da Bíblia nos ensina sobre a importância de manter nossa fé em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim como Daniel, podemos confiar em Deus e Ele nos protegerá, não importa quais sejam os desafios que enfrentamos. Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Deixa o texto aí, ó. E os que ensinam a justiça, eles vão resplandecer como as estrelas sempre e eternamente. Ensinar a justiça é fazer discípulo. Ensinar sobre Jesus, quem Ele é fazer discípulo. Então, o sucesso de Daniel na história dele, quando você pergunta para uma criança, igual nós perguntamos aqui para os meninos, para as meninas, quem é Daniel? Todo mundo lembrou da história do leão. Pode pagar aqui. Correto? Ninguém lembrou que ele foi rico. Ninguém lembrou que ele foi chefe. Ninguém lembrou que ele ficou... Era uma vez. Preciso lembrar de novo. Ninguém lembrou. Sabe por quê? A história que ficou firme foi a história dele no leão. E aí, é legal o cara falando ali, eu gostei disso aqui. Os leões ficaram tranquilinhos. Tranquilinhos. Um leão tranquilinho. É assim que o Senhor nos leva diante dos nossos adversários. Podem fazer muito barulho, mas o Senhor estando conosco, eles vão ficar tranquilinhos. Tão forte do discipulado é ensinar as pessoas a andarem com Jesus. Então, no dia a dia, você vai encontrar muitas pessoas dentro da cova de leão. Opa, esquisito, né? No meio da fornalha. Existe isso ainda? Cova do leão? Não existe. Mas eu estou falando assim,
Nós vamos encontrar muita gente precisando de Jesus, passando por problema, por dificuldade, a sociedade cada vez mais, os seus amigos cada vez piores, não é? As brincadeiras da escola vão cada vez piores. Teve um menino que morreu agora, né? Outros mataram lá, uma briga, né? Tem vários assim. Então, você vai precisar de falar de Jesus para essa sociedade que está na boca do leão aí. Agora, para ser discípulo, tem um texto que fala assim, ó, João 13:5, para fazer discípulo. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Com o quê? Se vocês, lembra desse texto ou não? Abre aí então. João 13, abriu? João 13:35, 3:5. O que está dizendo aí? Leia aí, Jonas, você de voz alta aí. João 13:35. Só pode fazer discípulo quem ama. Quem que é esse jovem, hein? Sim, como é que chama? Ô Estevam, vou falar sobre, não você, mas vou falar sobre o seu xará aqui agora. Só pode fazer discípulo quem ama. Quem não ama, não faz discípulo. Então, pensa aí. Se você não faz discípulo, você não está obedecendo o mandamento. Fazer discípulo e ensinar Jesus Cristo, está certo? Será que você não faz Jesus Cristo porque você não está amando as pessoas? Está faltando amor aí? Você está vendo o seu colega de trabalho se afundar, entrando na cova do leão, entrando na fornalha, você não fala assim: opa, o Senhor pode estar contigo, meu amigo, vem cá. Não está faltando amor? Não sei. Responde aí você. Um outro cara que entendeu o sucesso, um cara chamado Estevão. Sabe essa história? Estevão era um cara muito legal, igual você, cara muito jóia, e falava do amor de Jesus. Só que as pessoas não gostavam de ouvir Estevão falar de Jesus. Tem uma foto dele aí? O que Jesus... A foto de Estevão. O que Estevão foi apedrejado, tá, Estevão? Não vai ser você, mas pode ser que na sua escola os caras falem mal de você, te excluam, te coloquem de lado. Isso é uma pedra que te machuca, não é? Mas nessa história aqui da Bíblia, Estevão foi apedrejado até morrer. E o que Estevão viu quando estava sendo apedrejado? Sabe o que ele viu? Cadê João? Mostra pra gente. Não, essa aí não era, João. É essa aí. O que aquela foto ali mais ou menos dá para ver? O que a Bíblia fala? Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu o Senhor. Qual que é o detalhe, gente, dessa palavra? Jesus estava de pé. Presta atenção nisso aqui. Eu separei aqui, e tem vários. Eu separei 15, não vou ler todos, tá? Fica tranquilo. Tem 15 textos na Bíblia que falam que Jesus está à destra do Pai, assentado à destra do Pai. Tem vários. Eu separei 15 aqui. Mateus fala assim: e o que jurar pelo céu, fora do trono do céu, e por aquele que está assentado nele. Atos 2:33, exaltado, aquela luz ali ajudando, né, João? Valeu. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E assim vai, Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar. Nós estamos assentados com eles em lugares celestiais. Tem inúmeros textos que falam que Jesus está assentado no seu trono. E Jesus não fica de pé para qualquer coisa. Está tendo uma guerra ali, sei lá, contra não sei quem.
Ele está sentado, o trono sobre todas as coisas, ele reina, amém ou não? Mas o que Estevão viu? Jesus de pé. Estevão chamou a atenção de Jesus ou não? Sabe quem foi Estevão? Foi o primeiro discípulo de Jesus que morreu falando de Jesus, na história que a gente sabe. Chama mártire. Sabe, todo mundo, você é crente, você não sei o que, você não sei o que, e você fica assim meio, tem vergonha de falar que eu sou crente. Estevão não, um cara sério, falava do amor de Jesus e se incomodava aquelas pessoas. Foi morto, jogaram pedra sobre ele até ele morrer. Deve ter doído, né? Exatamente. Lembra quem estava vendo lá Estevão ser morto? Quem? Chapolin Colorado? Não. Esse cara é bom. Saulo que virou Paulo. Paulo da Bíblia estava nesse momento aí. Não estava entendendo o que Estevão estava vendo. Mas aquilo mudou a história desse homem. E esse homem foi o que é para nós, né? Você entende? O sucesso de ser discípulo pode não ser o sucesso com o carro do ano, pode ser o sucesso com a casa melhor, mas você fazer Jesus Cristo ficar de pé para te receber, meu amigo. Alguém falou comigo, não sei quem foi, se foi aqui, se foi João, sei lá quem foi que falou, João, outro João ali, é melhor eu ter repercussão, meu nome ser no céu do que aqui na terra. Eu quero que meu nome seja exaltado aqui na terra. Rapaz, eu prefiro que meu nome seja lembrado no céu. Lá vai ser eternamente. Já pensou? Vem Rodrigo, vem Gustavo, vem Alan, nomes assim, na eternidade. Jesus ficou de pé para receber Estevão. Você imagina isso? Vem, filho, vem, você está apanhando aí, mas vem cá, é por causa do meu nome. Vem cá, vem ser eterno. Sabe outro que foi também um nome muito legal? Vocês sabem, Moisés. Olha o sucesso de Moisés. O sucesso era filho do faraó lá, gente. Lembra da história de Moisés? Não vou contar a história de novo aqui. Mas, poxa, ele tinha tudo. Aí Deus chama Moisés, faz dar a ele um povo assim abençoado, né? Ele fala, abençoado, dá uma promessa para ele, e aí você fala assim, você não vai entrar. Por quê? Porque você feriu a rocha. Eu mandei você só dar um toque na rocha. Ser discípulo de Jesus precisa de obedecer. E aí você fala assim, Moisés foi injusto, Deus foi injusto com Moisés. Mas sabe onde Moisés estava? Sabe onde Moisés foi? Põe a foto aí, João. Olha lá. Quem que é aquele lá? Lembra dessa história aí? Jesus estava nos últimos dias orando, pedindo ao Senhor, e foi com ele lá, chamou os Pedro, João e Tiago no barquinho. Não, Pedro, João e Tiago foram com ele orar. De repente eles olham e falam assim, Jesus estava todo brilhante ali, e tinha do lado de Jesus Moisés e Elias. Olha Moisés na terra prometida, consolando o rei do universo. Você entende sucesso? Que sucesso é esse? Então Deus cumpriu a promessa. Você vai ver, sim, vou te levar lá, e vai ser num momento muito especial para a humanidade. Então Deus nos leva a ter sucesso no discipulado, mas o sucesso que Ele quer nos levar. Temos alguma foto aí? E claro, né? Óbvio. Qual é o outro que vocês acham que a gente deve mostrar? Que teve sucesso super legal? O próprio Jesus. Olha o sucesso de Jesus aí. Olha lá, na cruz. O Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o soberano, morreu na cruz. Mas, o que vocês vão falar? Ele não ficou ali. Onde que ele está hoje? No céu à direita de Deus, e morando aonde também? Grande, tão grande, alto, fundo. Ah, vocês conhecem, né? Mas é pequeno e cabe aonde? Pode apagar aí, João. Cabe dentro do nosso coração. Está no seu coração? Fala para o teu irmão aí, Jesus está no seu coração? Então, gente, fazer discípulo implica num sucesso que nem sempre é o que você espera. Vamos falar aqui outra coisa quando nós falamos de discipulado, o discipulado deve ser para, isso eu já falei, gerar pessoas que vão gerar outras pessoas, e não é para gerar uma relação dependente. Isso é muito importante você entender. Discipulado não é para gerar alguém que vai ficar dependente de você para toda a vida. Tem uns caras que você precisa ensinar, né? Não torce para o Corinthians. O cara resiste. Olha lá. Porque é assim, Corinthians é assim. Um dia está lá em cima, alegre, outro dia. Mas fica tranquilo que o Galo também é assim, né? Mas chega uma hora que a pessoa cria condições de andar, gente. E você que está ensinando deve estimular essa pessoa. É assim que você faz com seu filho? Ou você vai dar mamar para o resto da vida? Vem cá, João, vem cá, vou te dar mamar agora. Não, tem um horário, um momento para dar mamar, tem uma idade. Ah lá, Piquititinho. O Piquititinho está com a mamadeira lá. Tá bom, mas vai, já pensou se eu entrega pro... Quem que é o grandão seu aqui? Pedro. Já pensou? Sabe o que é uma mamadeira, Pedro? Pedrão, desse tamanho, quase um guarda-costas. Então no discipulado é a mesma coisa. Você tem que fazer a pessoa caminhar, a aprender a andar. No começo é dar leite, e obviamente, né, o Pedro não deve chegar e falar assim: ô, por favor, me dá uma madeira. Não vai falar isso. Vai chegar uma hora que ele fala: não, eu quero comer algo melhor, dá um churrasquinho aí, não é? Esses meninos são exigentes, né? Então, no discipulado nós vamos ensinar a pessoa a caminhar, a crescer, a avançar. Tá certo? Caleb, tá entendendo? Então tá bom. Esse é o discipulado. Olha algum texto aqui sobre fazer crescer. Mateus, estou terminando, tá? Mateus 5:14. De 14 a 16. Não é para ser dependente. Então fala assim, posso abrir? Posso ler? Mateus 5:14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende a candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja, você cuida de alguém, e esse alguém precisa ser colocado no lugar alto. Você entende? Você cuida de alguém e deixa ele sempre embaixo. Não, fica aqui, vamos encontrar lá em casa, vamos ensinar agora sobre esse texto, agora vamos ensinar sobre... Não! Pega essa pessoa que você está ensinando sobre Jesus e coloca no lugar alto, para que ele possa brilhar. Amém? Então, discipulado
não é criar dependência, não é para ficar parado, é para falar. E o último item aqui, o discipulado não é para fazer a pessoa ser parecida com você. Só vai poder ser parecida com você se você tiver a mesma capacidade que Paulo teve para falar em 1 Coríntios. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que responsabilidade. Nessa pequena frase, as pessoas vão te imitar, não porque você é um cara despojado, legal, bonitão, assim que nem eu, perfeitamente atlético, corpo atlético. Para também, né? Precisa esculachar também, né? Mas as pessoas vão te imitar porque você é como Cristo. Olha que responsabilidade te dá e responsabilidade que dá o outro. Nós estamos ligados, eu, você e aquela pessoa, porque há uma referência. A referência, cadê o Vitor? O Vitor está lá fora. O Vitor, não é porque o Vitor é magrinho, bonitão, né? A referência é porque Jesus Cristo habita dentro de mim, e as minhas reações, meu jeito de falar, aquilo que eu faço, o jeito que eu trato os meus filhos, a minha esposa, o jeito que eu trabalho, né? O jeito que eu falo para as outras pessoas de Jesus, o jeito que eu me exponho, não me escondo, revelam a pessoa de Jesus. O que você tem diferente? Meu pai me ensinou tudo muito legal, minha mãe, O que você tem diferente? Jesus Cristo habita em mim, e eu estou aprendendo através do Espírito, aprendendo a ser como Ele. Quer me imitar? Pode vir. Você tem coragem de falar isso para alguém? Pode me imitar? Porque eu sou como Jesus Cristo? Então é um desafio para você nessa manhã, ser igual a Jesus. Entendeu o discipulado um pouquinho? É disso que vocês estão trabalhando em casa? É disso? É isso? Vamos ser discípulos? Vamos fazer discípulos? Amém? Você está seguindo alguém? Tem alguém que está te ensinando de Jesus? Levanta a mão aí para eu saber se tem alguém desvinculado. Tem alguém que está te ensinando de Jesus? Assim, uma pessoa específica. Se não tiver, nós vamos começar a ligar vocês, está vendo? Isso é igreja na casa, tá bom? Deu para entender a nossa questão? Igreja na casa não é um culto de domingo na casa do Gilberto, não é um culto de domingo na casa da Janaína, do Daniel. É o dia onde famílias se encontram querendo Jesus e aprender de Jesus através do discipulado. Deu para entender essa frase? Se entendeu essa frase, entendeu a mensagem de hoje. E não é para aquele grupo não mudar nunca. Não, esse grupo vai. E assim esperamos correr para que vários outros cheguem e se aproximem de Jesus. Amém? Deu para entender isso, gente? Vamos seguir nessa prática? Então nós queremos ligar pessoas, nós queremos colocar pessoas para você falar assim: eu quero aprender mais de Jesus. Então tem um sentido muito especial a questão de onde a gente vai estar junto. Na casa do fulano, na casa do outro. Porque eles vão juntos trabalhar para que pessoas conheçam Jesus. Amém? Amém, gente? É isso que nós cremos como congregação. Esse é o nosso chamado. Nós cremos na palavra do Senhor, e nós não preocupamos em ter um salão gigante com um monte de gente. Nós nos preocupamos em ganhar pessoas para Jesus, consolidar, viver, e acreditamos que para fazer isso melhor tem que ser grupos menores. Por isso que nós setorizamos. Amém? Deu para entender? Então daqui a pouquinho, quando esse grupo estiver grandão,
Fique esperto, que provavelmente você deve ir para um setor aí, para você montar o seu setor. Sua casa já tem 10 pessoas, 13 crianças. Não dá, gente. Monta o seu setor, traz outras famílias, e assim vamos crescendo. Amém? Amém? Podemos orar? Moçada, entendeu aí? Deu? Moisés, obrigado. Entendeu aí o dupla de 2? E aí, Pedrão? Deu para entender, o corintiano? Deu? E essa menina aí? Bonitinha? Deu? Tá bom. Gente, eu sou péssimo com o nome, não é mesmo? Esse rapaz aqui, como é que chama? Esse eu sei. Eu já fui professor, gente, era terrível na sala de aula. Como é que eu lembrava o nome do povo? Sala com 60, 80. Lembrava, gente, sou péssimo. No fisionomia eu encontro e falo, eu te conheço de algum lugar. Sou eu, ele disse, fulano. Tá bom. Mas eu vou guardar, tá bom? Tá bem.